Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Studies. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje meu convidado é o suíço Christoph Pflüger, jornalista, editor, autor e ativista do meu país natal. Christoph, seja bem-vindo. Olá, Pascal. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz que você tenha aceitado participar. Você escreveu um ótimo texto sobre algo que passou praticamente despercebido pela mídia, não só na de língua alemã, mas também internacionalmente, justamente por estar relacionado à Suíça. E sim, a Suíça não desperta tanto interesse assim em muita gente. Mas, ainda assim, nosso Conselho Federal, nosso governo, aprovou recentemente um novo relatório sobre política de segurança e você o analisou. Você poderia nos dizer brevemente do que trata esse relatório? Como devemos entendê-lo enquanto publicação do governo federal e o que ele afirma? Então, não se trata de um simples relatório, é uma estratégia. O título oficial é Estratégia de Política de Segurança da Suíça 2026. Os conselhos federais só vão discutir o assunto no final deste ano, mas não poderão tomar uma decisão. Isso indica que, por um lado, o tema é importante, por isso está sendo apresentado aos conselhos. Nosso parlamento, sim, exatamente. No final do ano, eles vão debater o tema. No entanto, o Conselho Federal decidiu pela chamada implementação imediata, ou seja, o plano já está sendo colocado em prática. E, na verdade, trata-se da integração da Suíça, das forças de segurança, ou seja, exército, serviços de inteligência e informação, em uma estratégia mais ampla, que parte do pressuposto de que a Rússia atacará a Europa, em especial a União Europeia e os países da OTAN, e que a Suíça ficará claramente ao lado dos outros estados europeus. De acordo com esse documento, ela participará dos chamados exercícios do artigo 5. Até agora, isso era um tabu. Eles sempre diziam, sim, nossos oficiais se retiram do exercício assim que a obrigação de assistência é realmente praticada. Não, agora eles participarão dos exercícios. Não como chamados parceiros de aliança, mas oficialmente como parceiros. É isso que está escrito no documento. E com isso vem naturalmente uma série de outras medidas, por exemplo, o controle da esfera da informação. Provavelmente teremos de esperar atividades de censura. No essencial, trata-se de um plano para integrar a Suíça à estratégia de segurança dos estados da OEA e da OTAN, que afinal se sobrepõem, e fazer isso enquanto se continua dizendo oficialmente, ainda somos neutros. Indem man immer noch offiziell sagt, wir sind immer noch neutral, aber wir sind natürlich ganz eindeutig nicht mehr neutral. Mas é claro que já não somos mais neutros. E o perverso nesse documento é que ele, de certo modo, agora define esses passos, o que a Suíça pode fazer sem que haja um debate sobre neutralidade. É preciso lembrar que temos uma iniciativa para sua manutenção. Até agora, ela praticamente não estava formulada na Constituição. Portanto, temos uma iniciativa sobre a neutralidade que pretende justamente isso e que exclui oficialmente a cooperação com alianças. Inclusive a participação em sanções econômicas. Essa iniciativa foi agora um pouco deixada de lado, já que o Conselho Nacional optou pela contraproposta. É preciso explicar às pessoas o que é uma iniciativa e uma contraproposta. Sim, talvez precisemos apenas explicar brevemente para as pessoas de fora da Suíça que a neutralidade é mencionada 2 vezes na Constituição Suíça, mas não é definida em nenhum lugar. E desde 2022, existe uma iniciativa popular, que é um instrumento na Suíça, para realizar um referendo vinculativo, ou seja, para exigir uma votação popular. Se a iniciativa for bem-sucedida, ela deve ser realizada. O governo não pode mais se opor a isso. As assinaturas para isso foram recolhidas, e agora essa iniciativa, embora esteja claro que haverá uma votação sobre ela na Suíça, ainda não se sabe quando, está em uma fase intermediária, durante a qual o parlamento e o governo ainda podem se manifestar. 3 meses aqui, 6 meses ali, mais 3 meses aqui. É nesse intervalo que se encontra essa iniciativa, que pretende definir a neutralidade suíça, e o que é importante, tanto no aspecto militar quanto no econômico.
Ou seja, nada de sanções. Esses são os dois pilares principais. E o que você está nos dizendo agora é que há esse reforço sendo discutido no momento, mas ele foi adiado indefinidamente. Talvez seja preciso acrescentar como a neutralidade aparece até agora na Constituição Federal. Por um lado, os conselhos federais, que são o Conselho Nacional e o Conselho dos Estados, são obrigados a preservar a neutralidade. E com a mesma redação, o Conselho Federal também é obrigado, no artigo 183, se não me engano, a preservar a neutralidade. No entanto, não se diz o que é a neutralidade. Assim, tanto o Poder Executivo, o Conselho Federal, quanto o Legislativo, ou seja, as nossas duas câmaras parlamentares, são obrigados a manter a neutralidade. Exatamente. E uma neutralidade claramente compreendida impediria naturalmente a Suíça de participar do armamento da OTAN, de tomar parte em exercícios e de se integrar à estrutura militar da União Europeia. E isso acabou levando, no contexto da guerra na Ucrânia, a que a Suíça, na prática, tomasse partido. Pelo menos essa é a percepção, por um lado, dos Estados Unidos, que disseram que a Suíça já não era mais neutra, e por outro, da Rússia. Ou seja, a percepção internacional do dado lado sofreu enormemente, e foi então que a iniciativa Philadelphia foi lançada. Essa é a resposta. E para que essa flexibilização da neutralidade possa continuar, foi agora, como já mencionado, apresentada uma contraproposta. Além disso, pode-se novamente realizar uma consulta pública. Tudo isso é possível, mas leva tempo. E nesse meio tempo, a estratégia de segurança pretende abrir caminho para uma integração mais profunda nas alianças militares. Não é coincidência que o debate sobre esse relatório, que é extremamente importante, só ocorra quando a iniciativa provavelmente será votada em novembro. Um mês depois, na sessão de inverno, esse assunto, essa estratégia, estará na pauta. Ou seja, querem criar fatos concretos, e para mim essa é a intenção evidente. Não querem que se fale sobre isso. Podemos talvez abordar brevemente como o Conselho Federal conseguiu fazer com que esse relatório extremamente importante passasse despercebido pelo público. Essa estratégia de política de segurança da Suíça, esse documento já foi publicada, e isso pelo nosso órgão executivo, o Conselho Federal, a autoridade competente. No entanto, ela só será debatida pelo Parlamento daqui a um ano, ou seja, em dezembro de 2026. Enquanto isso, já vale que é justamente isso que deve e precisa orientar o exército suíço e todo o círculo de segurança. Ou seja, fatos estão sendo criados. E o Parlamento está sendo envolvido nessa história. Isso é indescritível. E o truque, como ele fez, e a mídia, com pouquíssimas exceções, na verdade não entendeu nada disso. O NZZ fez uma matéria detalhada sobre o assunto, talvez ainda algum jornal local pequeno, mas fora isso, a mídia não entendeu o que estava acontecendo. E como o Conselho Federal conseguiu fazer com que esse documento extremamente importante passasse praticamente despercebido? Ele convocou uma coletiva de imprensa na sexta-feira à tarde, às 2h30. Como jornalista, a gente sabe, quando uma coletiva é marcada para a tarde de sexta-feira, é porque se trata de algo que não deve ter repercussão na mídia. E foi exatamente o que aconteceu. Os dois temas da coletiva eram, por um lado, a redução da quantidade encomendada dos caças F-35, o que é relativamente fácil de comunicar, também é relativamente fácil de explicar como jornalista. Isso dá para fazer. Em seguida, os jornais ficaram cheios dessa redução na encomenda dos caças F-35. E o tema muito mais importante, ou seja, essa estratégia de política de segurança, 60 páginas, os jornalistas teriam que ler, analisar e entregar seus relatórios depois do fim da coletiva de imprensa, às 4 horas. Isso não aconteceu. Como eu disse, a Suíça não sabe que o caminho para a integração das estruturas militares da OTAN e da UE já está, na verdade, pavimentado e que o documento já está em vigor.
o Conselho Federal decidiu por uma implementação imediata, uma formulação curiosa. E como eu disse, é esse o caminho em que a Suíça se encontra. E eu acho que também é importante, em nível internacional, que as pessoas em todo o mundo percebam que o antigo farol da neutralidade realmente abandonou definitivamente seus princípios. O problema é justamente que isso funciona sem um grande debate público e que o Conselho Federal, o governo suíço e todos os órgãos executivos de que ouvi falar até agora sempre disseram não, caros cidadãos, temos a neutralidade na Constituição. Para mudar isso, precisaríamos de um referendo, o que é verdade. Para alterar a Constituição, é necessário um referendo. Assim é. Mas não é só desde este relatório. Já desde o relatório do ano passado está claro. Agora está escrito lá que se a Suíça for atacada, a neutralidade é anulada e é permitido revidar junto com a OTAN. Mas o que constitui um ataque não é definido. Então, se um ciberataque já pode ser considerado um ataque, isso ainda não está definido. Está simplesmente claro que segurança e cooperação, a palavra cooperação é mencionada 50 ou 60 vezes nos últimos 2 ou 3 relatórios, são as novas diretrizes da Suíça. Cooperação com a OTAN, essa é a nova linha. E a Suíça age no momento como se isso ainda fosse compatível com a neutralidade, mas já trabalha em tudo para minar e descartar essa neutralidade, sem precisar lidar diretamente com o tema. Algo parecido com o que fizeram a Finlândia e a Suécia, só que no contexto suíço ainda é preciso pensar em como contornar um referendo popular. E eu acredito que o governo suíço está trabalhando a todo vapor para que isso aconteça. Sim, é preciso dizer, isso foi feito de forma muito habilidosa. Ou seja, eles têm assessores de comunicação muito competentes trabalhando nisso. E estou convencido de que bons think tanks também colaboraram nessa estratégia. Em 2 ou 3 partes, o relatório e a estratégia tratam do fato de que a diferença entre guerra e paz se tornou muito imprecisa. E é insinuado que os ataques com drones, que também são mencionados explicitamente, os supostos ataques com drones, deve-se dizer na Polônia, as violações do espaço aéreo na Estônia e alguns outros incidentes não esclarecidos, que na percepção pública são atribuídos à Rússia, mas que na verdade permanecem sem explicação, são citados como exemplos de que a Suíça, de certo modo, já estaria quase no campo dos Estados europeus em um estado pré-guerra. E o ponto é o seguinte, isso agora está sendo usado como justificativa para que estejamos junto com a UE e com a OTAN, que precisam ampliar suas competências militares e fortalecer a cooperação. E com isso, a Suíça, é claro, caso venha a ocorrer um ataque, talvez ainda falemos brevemente sobre quão provável isso realmente é, acaba sendo colocada de forma bastante clara no campo militar da OTAN. E se houvesse uma guerra, Electricidade braucht mais Stepelku, it's Sportschema e Dent, in Sink Moalva. Sim, exatamente. É nisso que o governo federal suíço está trabalhando, no fim das contas, ao aprovar e publicar um relatório no qual declara oficialmente: agora estamos cooperando com a OTAN como Estado parceiro, não como parceiro da OTAN, mas como parceiro em exercícios e assim por diante. E também realizando outras atividades. Isso significa que, há cerca de 2 anos e meio, ou 2 anos e meio, o Conselho Federal assinou um memorando de entendimento, ou seja, uma declaração de intenções com a Alemanha e a Áustria para participar do chamado Sky Shield, uma infraestrutura conjunta de radares para vigilância do espaço aéreo. Na época, o Conselho Federal disse que havia assinado o memorando sob a condição de preservar a neutralidade. Mas esse memorando continua secreto até hoje. Eu nunca vi uma versão desse documento, portanto não sabemos o que está escrito nele. E assim, nos bastidores, trabalha-se o tempo todo para integrar militarmente a Suíça à infraestrutura da UE e da OTAN.
Talvez você tenha mais exemplos ou reflexões sobre isso. Sim, também existe a invenção de armas ofensivas que seriam claramente eficazes apenas nas fronteiras. E é preciso dizer o seguinte: a Suíça tem oficialmente uma doutrina militar que afirma que nós, suíços, só usamos nossas armas dentro da Suíça. Ou seja, apenas se alguém cruzar a fronteira, nossas armas serão usadas contra essas hordas que chegam, mas não fora das fronteiras da Suíça. É assim que funciona. Die F-35 sind natürlich eine Flugzeuggattung. Mesmo os F-35 são, naturalmente, um tipo de aeronave. Sabe-se, a partir de zonas de guerra, acredito que da Ucrânia, que é preciso estacionar os aviões a 500 quilômetros da fronteira para mantê-los em segurança. Portanto, não há nenhum lugar na Suíça onde se possa estacionar os aviões com segurança dentro das nossas fronteiras. Talvez isso seja um detalhe. O importante é simplesmente que a Suíça se prepare para uma guerra, para um ataque da Rússia à Europa. E com isso, a Suíça também estaria envolvida. Mas não existe nenhuma análise sobre a probabilidade de um ataque desse tipo. E claro, tenho as maiores dúvidas quanto à qualidade dessa estratégia. Ela foi elaborada de forma séria ou é simplesmente um desejo de, por assim dizer, acelerar a integração nas estruturas militares da UE e da OTAN? Considero absolutamente improvável um ataque da Rússia à Europa. Quero dizer, eles já estão há quase 4 anos na Ucrânia e ainda não conseguiram. Como pretendem? Bem, a Ucrânia tinha o maior exército da Europa, também é muito bem fortificada, não no leste, que são regiões militarmente muito fortes. Mas a Rússia ainda não conseguiu, nem mesmo depois de 4 anos. Aber Russland hat es immer noch nicht geschafft, auch nach 4 Jahren nicht. Und jetzt wollen sie gewissermaßen E agora eles querem, por assim dizer, enfrentar uma confederação de estados que é muitas vezes maior, com muito mais força econômica e muito mais pessoas. Todos esses são fatores importantes. Um agressor precisa ter pelo menos o triplo de superioridade. Isso simplesmente não é o caso da Rússia. E então sabemos pela história como estados agressivos se armam até os dentes. A Alemanha, por exemplo, destinou uma parte do PIB para armamentos que, se me lembro bem, teria que verificar rapidamente. Eu diria que mais de 20% do PIB já iam para o setor militar antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Depois, isso aumentou até 70%. É inacreditável quanta quantidade de recursos uma guerra consome. E a Rússia, acredito que o valor mais alto foi de 7% do PIB, gastou isso em armamentos. Ou seja, a Rússia não tem de forma alguma capacidade de atacar a Europa. Mas mesmo assim, parte-se do princípio de que isso vai acontecer. E nós vamos gastar bilhões com isso. Então, ou essa estratégia de segurança nos levará a uma guerra, ou se não, pelo menos nos levará a um armamento muito caro. E já se está pensando em aumentar o imposto sobre o valor agregado. Isso exigirá novamente um referendo. Acredito que isso será difícil. A Suíça tem, entre outras razões, impostos relativamente baixos, porque o povo ainda pode ter a última palavra sobre isso. Ou seja, ou essa estratégia de segurança nos leva a uma guerra que não queremos, de forma alguma, ou ela nos leva, e isso já é praticamente certo, a um armamento muito caro. E armamento é simplesmente dinheiro jogado fora. Podemos nos considerar sortudos. Armas não servem para nada. Podemos nos considerar sortudos quando elas não são usadas. Nesse caso, é apenas dinheiro que gastamos. Quando são usadas, são até destrutivas. Portanto, penso que a Suíça deveria adotar uma estratégia de segurança baseada em uma neutralidade estritamente compreendida nos bons ofícios. São necessários países que prestem bons serviços. E, de certo modo, talvez eu esteja sendo um pouco idealista aqui, os valores espirituais sempre foram importantes para mim. Penso que um país que se posiciona claramente a favor da paz
e tem um governo que atua como um farol de paz e neutralidade, também une as pessoas e cria coesão em nosso país, na Suíça. Isso não nos torna exatamente inatingíveis, mas também nos protege. Acredito que a paz começa na mente e no coração, e deve naturalmente abranger muitas pessoas, não apenas alguns políticos. Isso precisa realmente ser algo enraizado na alma do povo. E claro, por parte do governo, nada disso acontece. Pelo contrário. O que eu não entendo é de onde vem esse cenário de ameaça. Eu entendo que a guerra na Ucrânia despertou muitas emoções na Suíça. Isso faz sentido. A última vez que os russos estiveram na Suíça foi há 215 anos, quando eles nos ajudaram a expulsar os franceses, que na época, sob Napoleão, haviam nos conquistado e transformado em um estado satélite. Então foram os russos que ajudaram a lutar contra isso. Em certas regiões ainda se lembra disso. Durante 200 anos, os russos não estiveram mais na Suíça. E por 200 anos, a Suíça só esteve em perigo por parte da Alemanha, da França e talvez um pouco dos austríacos. A Itália chegou a ser um problema sob Mussolini. Esses eram os focos de perigo. Mas há 200 anos, os russos não eram o problema. E os russos ainda estão a vários países de distância da Suíça. Então, de onde vem essa ideia de que a Suíça deixaria de ter os russos como inimigos ao se aliar justamente com aqueles que neste momento estão se preparando para a guerra? Eu simplesmente não entendo essa lógica. E não entendo por que o nosso governo está tão obcecado em minar esse instrumento da neutralidade, que, na verdade, deveria preservar ao máximo a amizade com a Rússia e também com os outros países, com a UE, com os Estados Unidos. Principalmente agora, quando está claro que o maior perigo econômico vem justamente dos Estados Unidos, que impuseram tarifas de 40% sobre a Suíça. Então você consegue entender isso de alguma forma? Isso faz sentido para você? Infelizmente, sim. Há cerca de 90 anos, o então militar mais condecorado dos Estados Unidos, ele recebeu o maior número de medalhas, o general Smedley Butler, publicou um pequeno livro que se tornou um best-seller. War is a Racket. A guerra é um negócio sujo. Nele, ele analisou suas diversas missões e os motivos de cada uma. Por que fui enviado para lá? Por que tive que lutar naquela guerra? E ele mostra que a guerra é, antes de tudo, um negócio. É um negócio. Pode-se lucrar com as guerras. Lucra-se com armamento, lucra-se com a reconstrução e, em muitas guerras, naturalmente, garantias são transferidas. Isso pode ser visto na Ucrânia. O país teve que contrair enormes empréstimos de guerra. E se a Ucrânia perder, então os países credores, os bancos credores, eles não receberão o reembolso. E não se pode esquecer, os Estados Unidos foram por muito tempo neutros na Primeira Guerra Mundial. Depois, o grande banco JP Morgan financiou fortemente os ingleses e também os franceses. Aí perceberam, se os ingleses e os franceses perderem para a Alemanha, os empréstimos não serão pagos de volta. E esse foi o principal motivo pelo qual eles acabaram enviando o presidente Wilson, que, se não me engano, foi reeleito em 1916 com a mensagem "He kept us out of war", ou seja, ele nos manteve fora da guerra, alguns meses depois para a guerra contra a Alemanha, no início de 1917. Exatamente para tirar as castanhas do fogo, ou melhor, para salvar os bancos. E quando se observa o que os diversos think tanks que lidam com segurança pública, eles simplesmente evocam o grande perigo russo. Ou se lucra com o armamento, ou então se lucra novamente com a guerra. É um negócio. É impressionante como as manifestações nos Estados Unidos começaram rapidamente após a chamada Operação Militar Especial, na Venezuela. A mensagem é: esta é uma guerra dos homens ricos. O argumento é interessante. Os Estados Unidos dizem, é o nosso petróleo. Isso é uma mentira, não é verdade. O petróleo sempre pertenceu ao Estado venezuelano. As instalações de extração e refino foram nacionalizadas e indenizadas. E então, ou seja, o argumento é,
Se os Estados Unidos dizem que é o nosso petróleo, então seria o petróleo da classe trabalhadora? Ist das das Öl der Arbeiterschaft? Haben die Arbeiter irgendwo Ölquellen? Os trabalhadores têm poços de petróleo em algum lugar? Não. O petróleo na Venezuela é reivindicado pelas grandes companhias petrolíferas e por seus proprietários. E isso, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com a população. Trata-se simplesmente de lucros. É uma pena que isso seja tão evidente. Ou melhor, é bom que seja tão evidente. Mas isso deveria nos fazer refletir. E é simplesmente um negócio sujo. Preciso me alongar um pouco mais. Os think tanks, é claro, têm seus representantes nas instituições que elaboram as estratégias. Eles financiam de forma muito clara nos Estados Unidos. Na Suíça, só posso supor que várias instituições são simplesmente subsidiadas, no fim das contas, pela indústria armamentista, para que decidam de acordo com seus interesses. Von der Rüstungsindustrie, damit sie entsprechend entscheiden. Ainda assim, precisamos fazer a comparação com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essas guerras também foram guerras de negócios, e havia enormes quantias de dinheiro envolvidas de todos os lados. A Suíça, é claro, também participou com seus bancos. Mesmo assim, a estratégia naquele momento era manter a neutralidade, porque era perigoso, porque os alemães poderiam atacar, porque era preciso proteger a Suíça de alguma forma. Mas mesmo durante a Guerra Fria, a Suíça nem sequer havia ingressado nas Nações Unidas. Ou seja, a Suíça manteve uma distância muito, muito grande e ainda assim continuou fazendo negócios. Não quero dizer que ela não tenha feito negócios, mas ela pôde fazer negócios porque manteve distância. E isso parece estar mudando agora. Então a ideia parece ser que se pode alcançar mais integrando-se a essa estrutura maior, incluindo a estrutura de segurança. E quero dizer, o que os suíços, como a Suíça, poderia de alguma forma salvar a União Europeia caso haja uma guerra? Eu simplesmente não entendo a lógica por trás disso. De agora integrar a Suíça nesse aparato, pela porta dos fundos, mas ainda assim. E na verdade, abrir mão de tudo. De toda a estratégia de 200 anos de manter a Suíça fora das guerras e ainda assim fazer negócios. Isso realmente me surpreende. Bem, tudo bem. A Suíça é um país relativamente rico, paga suas contas. Eu diria que a credibilidade financeira da Suíça é excelente. E um cliente assim para armas é sempre útil. Isso é uma coisa. A outra é, a Suíça é, por assim dizer, o buraco no donut da Europa. E é claro que se gostaria de fechar isso. E a Suíça, graças à sua neutralidade, sempre foi também um lugar onde certos negócios precisavam ser contornados. Eu não sou a favor disso. E no caso da Ucrânia, eu teria sido muito a favor de que a Suíça não impusesse sanções, mas ao mesmo tempo disse que fosse usada para negócios de evasão. Für Umgehungsgeschäfte missbraucht wird. Also das ist meine Haltung. Der Punkt ist ein bisschen Então, essa é a minha posição. A questão é mais ou menos a seguinte. Por um lado, já não temos mais pessoas com coragem no nosso Conselho Federal. Isso mudou. O mundo tem menos coragem. Muito menos quando penso em conselheiros federais como o conselheiro Stumpfli, que teve de negociar com os alemães durante a Segunda Guerra Mundial e sempre conseguia algo em benefício da Suíça. Também era preciso fazer concessões, porque a Suíça estava totalmente cercada. E het had been de Thales were mad sem nachgeweren, nu drasticamente. E a poem full. Massiv abgenommen und der Druck hat zugenommen. A diferença é que, na Segunda Guerra Mundial, estávamos isolados e não queríamos participar. E hoje estamos isolados, mas queremos participar. A mudança de estratégia já aconteceu. Ou seja, dizer sim, nós participamos. E eu só quero dizer que não se pode esquecer. Em 1938, a Áustria se uniu ao Reich alemão, achando que esse era o caminho certo. Naquela época, havia países que também se uniram. A Suíça disse, não queremos. Hoje a Suíça diz, sim, queremos integração à UE. Claro que a União Europeia não é o mesmo que a Alemanha nazista. Não quero equiparar as duas.
Mas a ideia de que se é diferente e de que não se faz o que a Áustria fez naquela época, uma anexação, essa ideia hoje desapareceu. Ja, die Schweiz hat natürlich nicht eine Schweizer Sim, a Suíça já não é mais a Suíça dos bons ofícios, ou seja, um lugar onde ainda se pode encontrar mesmo em situações de crise, onde ocorre mediação. Em todas as guerras, sempre houve um mínimo de contato. E se a Suíça fosse um lugar assim, que realmente pudesse exercer boas atividades de mediação, se a Suíça fosse útil para ambas as partes, e não como parte envolvida, mas como um local neutro, então haveria pressão sobre a Suíça. Como foi, por exemplo, no início das sanções contra a Ucrânia. O ex-conselheiro federal Blocher me disse isso em uma entrevista. Ele disse que, a princípio, a pressão foi exercida sobre os bancos para que participassem dessas sanções. O ex-conselheiro federal Blocher afirma que os bancos poderiam ter feito isso, afinal, são instituições de direito privado, e poderiam ter dito, tudo bem, adotaremos as sanções da Away Core. Mas não tiveram coragem e foram ao Conselho Federal dizer, a Suíça deve aderir às sanções para que possamos acompanhá-las. Ou seja, também ali teria havido um caminho para preservar a neutralidade e deixar os bancos livres para decidir como lidar com a Rússia e com toda essa situação de conflito. Mas como eu disse, falta coragem, falta, eu acho, também imaginação e um pouco de autoconfiança. Acho que a Suíça pode ser um país neutro, com autoconfiança, e desenvolver com autoconfiança as boas qualidades de que o mundo precisa. O mundo precisa de um país que defenda o direito internacional. Quando olhamos para a proibição do uso da força pela ONU, trata-se não apenas, e isso é muito importante, do uso da força, mas também é proibido ameaçar com o uso da força. E, na minha opinião, esse é um dos princípios mais importantes que têm sido negligenciados, a ameaça de uso da força. Nenhum Estado do mundo adverte ou critica a ameaça de uso da força, embora isso seja uma violação clara da Carta da ONU. E é preciso, em algum lugar do mundo deve haver um país que levante a voz em defesa do direito internacional. E a Suíça, como país neutro, estaria naturalmente em uma posição ideal. Nem sempre seria agradável para todos, mas para todos aqueles que defendem o direito e a lei, para relações corretas entre os Estados, seria uma bênção. E esses respeitariam muito a Suíça se ela agisse assim. Mas não podemos fazer isso. Portanto, acredito que há um caminho de volta, mas ele é extremamente estreito. Não, é que para mim, neste momento, é realmente assustador ver o quanto a Suíça oficial se adapta a tudo que vem de Bruxelas e também de Washington. Então, ontem ou anteontem, o Conselho Federal anunciou publicamente no Twitter que agora vai bloquear e congelar todos os bens de Maduro na Suíça. E, caso se descubra que algo foi obtido de forma ilegal, isso será devolvido ao povo venezuelano. Eu simplesmente nunca tinha visto um anúncio desse tipo, dessa forma. Aí eu tive que me perguntar, será que o embaixador americano falou pessoalmente com eles? E o fato de a Suíça simplesmente dizer sim a algo assim, sendo que ela já havia apoiado as sanções contra a Venezuela. Você poderia comentar brevemente sobre isso? Não, isso na verdade também me deixa um pouco sem palavras. Minha resposta seria que agora as pessoas na Suíça precisam se mobilizar pela neutralidade. Ir às ruas, talvez não gostem muito de grandes manifestações, mas ainda assim, dar um sinal em favor da neutralidade, para que as pessoas percebam novamente que há quem defenda a neutralidade, como condição para a paz. A neutralidade é uma condição para a paz. Se você toma partido, faz parte de uma aliança de guerra, então pode esquecer. Esse seria o meu caminho, mas ele é relativamente árduo, porque a Suíça, ou as pessoas daqui, simplesmente têm a sensação de que a neutralidade do país está de certo modo garantida e não conseguem imaginar que nosso país possa estar envolvido em uma guerra.
Não, é preciso imaginar a Suíça e sua neutralidade neste momento como um enorme tapete sob nossos pés. E neste momento, infelizmente, nossas elites em Berna estão justamente trabalhando nisso. Levantam o tapete diante dos nossos olhos e só esperam o momento certo para puxá-lo com força. Ou seja, os princípios da neutralidade estão sendo minados e corroídos de todas as formas possíveis. Vimos isso na Suécia e na Finlândia. Uma guerra, um estado de choque. O choque na Ucrânia levou ambas a abandonarem sua neutralidade da noite para o dia, embora esse abandono já estivesse sendo preparado havia 20 anos. E na Suíça, parece que estão ocorrendo manobras semelhantes, para depois poder dizer, pronto, agora houve um ataque, agora vamos revidar juntos. É assim que interpreto neste momento essa estratégia do governo federal. So interpretiere ich diese Strategie des Bundes im Moment. Ja, das würde ich auch so sehen. Und Sim, eu também vejo dessa forma. Nossos representantes do povo, na verdade, não fazem muito por isso. Falta consenso e também falta naturalmente pressão da base. Os políticos não fazem apenas o que seus lobistas pagam para que façam, mas também o que lhes traz aprovação. Portanto, é necessário bastante trabalho de base. E eu também acho, e estamos trabalhando nisso, não é, Pascal, que deve haver uma união internacional de forças pela neutralidade em nível global, para trazer de volta à consciência a neutralidade como pré-requisito para a paz. E a posição neutra, que muitas vezes é retratada como a posição do fraco, deve mostrar não. Essa é uma posição que exige coragem. É preciso coragem para ser neutro. É mais fácil se colocar ao lado dos supostamente mais fortes e com isso ter a sensação de estar em segurança. Então é preciso um pouco de coragem. Mas esse é o caminho que temos pela frente. É preciso também ter vontade. Não é possível ser neutro sem ter a vontade de ser neutro. Caso contrário, acaba-se como a Ucrânia neste momento, onde a neutralidade foi abandonada e há o desejo de integração à OTAN. Mas então, se fica entre as frentes. E é exatamente aí que não se quer estar. Sim, e a Ucrânia declarou solenemente em julho de 1990, queremos ser um Estado neutro. E em 1995, ela escreveu isso em sua Constituição. Sim, exatamente. Exatamente. E em 2014, ela não tem uma tradição de neutralidade, e por isso foi relativamente fácil minar e abolir essa neutralidade. A Suíça, por outro lado, tem uma tradição de neutralidade, e acredito que ainda são cerca de 85 a 90% que dizem que a neutralidade faz parte da identidade suíça. É um dos pilares fundamentais da nossa autocompreensão como Estado. Ao mesmo tempo, já há 55% a favor de uma maior aproximação com a OTAN. Ou seja, as pessoas também não sabem muito bem o que neutralidade realmente significa. É basicamente uma palavra sem significado próprio, que pode ser preenchida com sentido e que também é preenchida com sentido por diferentes lados. No direito internacional, é claro que existem definições, mas mesmo lá, isso já vai longe demais. Christoph, pessoas que querem te acompanhar ou ler mais sobre o que você escreve, para onde elas devem ir? Então a revista que eu edito se chama Zeitpunkt.ch, também tem o meu próprio site, christophpfluger.ch, e neste momento muito do meu trabalho está voltado para um canal de web TV, transitiontv.org. Depois, a iniciativa mais importante pela neutralidade é o Movimento pela Neutralidade, Bene Suisse. Esses são os lugares onde se pode, eu diria que Bene Suisse é o melhor lugar para se engajar, se alguém quiser fazer algo pela neutralidade. E isso também é necessário. Christoph Pfluger, muito obrigado pelo seu tempo hoje. De nada. Tudo de bom para você e, mais uma vez, firme na causa patriótica. Obrigado. Obrigado. Danke.